Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Wagner Bragança que se chama Lições da Pesca Maravilhosa. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Wagner Bragança. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto que ele escreveu e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Lembrando sempre que eu não sou teóloga, então você pode pensar assim, nossa, mas tão curtinho esse texto e nem tem profundidade bíblica. Não tem mesmo, porque é aquilo que eu entendi do devocional que eu fiz. Então, é uma coisa bem caseira mesmo, mas que eu gosto de compartilhar, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus deve ser compartilhada. Por isso que eu peço para os irmãos que compartilhem esse texto com outras pessoas, se inscrevam aí no canal, para quê? Para que outras pessoas venham a conhecer aquilo que entendi, né? Vamos orar? Ó Deus, que possamos compreender também essa lição maravilhosa que é a lição em que Jesus pesca. Ó Senhor, que nós possamos também ser pescadores de homens. Tem misericórdia de nós, ensina-nos em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler Lucas 5, dos versículos 1 até o 11. E diz assim, é quando Jesus então vai pegar os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando Jesus, né? Ele estava sendo apertado. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Bom, então, nosso texto se chama Lições de Pesca Maravilhosa. E o versículo escolhido foi o versículo 4, que é este aqui, ó. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Ora, a multidão tinha já ouvido falar de Jesus, estava todo mundo afofado. Ai, quem que é? E todo mundo queria ver Jesus, né? Então, por causa disso, foram todos atrás dele, aquela multidão, e Jesus pegou, não tinha ali nada mais apropriado, e ele usou os barcos, então, né? Ele acabou usando os barcos que estavam ancorados na praia. O que aconteceu? Estava todo mundo lá parado, a noite tinha sido infrutífera, tinham tentado pescar a noite inteira, ó, maior trabalho, e não pescaram nada. Nem um peixinho sequer. E com tudo isso, esse texto que a gente acabou de ler, mostra pra gente
algumas lições bastante valiosas. Primeiro, é lógico, né? A gente percebe que o povo queria ouvir Jesus falar, eles estavam sedentos da palavra de Deus, eles queriam ouvir. E a multidão fez um grande esforço para ir atrás de Jesus. E a pergunta que não quer calar, e você? Você também tem esse desejo? Você se esforça para ouvir Jesus Cristo falar? Porque é preciso esforço, dedicação e vontade para quê? Para poder estar esse tempo investindo no estudo da palavra de Deus. Então não é bagunçado assim, né? Eu vou no culto, eu vou na missa, ou no domingo e tá tudo certo. Não. Nós temos que pegar a palavra de Deus, e estudar. Por quê? Porque Deus fala ao nosso coração diretamente. E quando nós tivermos necessidade, o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que nós estudamos. Então, sim, a gente tem que se dedicar. A gente tem que se aplicar a fazer as disciplinas espirituais. Orar, jejuar, estudar a palavra, enfim, ouvir a voz de Deus. Outra coisa que é importante também é a gente ver que Jesus, ele não tinha púlpito, não tinha nada ali. O que ele fez? Ele fez o melhor que ele podia com aquilo que ele tinha. E o que ele tinha lá? Os barcos. E ele utilizou os barcos para pregar a palavra. Então, outra pergunta que não quer calar. Você também tem sido sábio na utilização dos recursos, das oportunidades, dos meios que você dispõe para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar da salvação? Porque assim, né, a gente tem que... não tem que ser evangelista. Nós temos que fazer evangelização, que é a ação de levar o evangelho às pessoas. A gente precisa ensinar a escritura. E a gente só vai fazer isso por meio de nossas palavras e, sobretudo, por intermédio do que a gente é no dia a dia, no nosso testemunho. Porque falar e não cumprir o que fala, fica pior a emenda do que o soneto, né? E por terceiro, e não menos importante, lógico, né? A gente também percebe que Jesus usa um método que não tem uma lógica, não tem um raciocínio, é desse jeito que tem que pregar, não. Porque o Pedro e os colegas dele lá, eles eram bons em quê? Em pescar. Era isso que eles sabiam fazer, eles eram empresários da pesca. E o que Jesus faz? Eu sei que vocês não pescaram a noite toda, eu sei que deu ruim, mas joga lá agora as redes e vai pescar. E Pedro, que era um homem bastante experiente, ele não ficou lá batendo boca com Jesus, ele simplesmente obedeceu e eles jogaram as redes e pescaram muitos peixes. Então, meu irmão, minha irmã, lembra disso. Há poder na palavra de Jesus. Há poder. É por isso que nós temos que chamar a Jesus. Chama Jesus para sua família, para sua vida, para tudo que você faz. No momento de dificuldade, chama Jesus. No momento de alegria, chama Jesus. Esse nome tem poder. Por isso, a gente tem que obedecer em tudo aquilo que Jesus nos manda. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, Deseje, ame e siga a palavra de Deus. Mas você só vai seguir a palavra de Deus se você souber o que ela diz. E você só vai saber o que diz a palavra se você ler, ouvir, procurar meios de ter contato com ela. Tá bom? Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que, para nós que aprendemos hoje essas 3 lições maravilhosas com relação à pesca que Jesus pediu aos pescadores que fizessem novamente, para nós, assim, o abraço dá super, mega certo. Lembra também do nosso versículo desse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Termino, então, com a frase que eu achei fantástica, que nós temos que nos lembrar sempre, escrito pelo A.W. Tozer, que diz assim:
tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.